2016, diretamente da praia de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, com essas lindas imagens, trazendo para você a natureza do nosso país. Só que além de muita natureza, tem programa hoje. A Patrícia Washington vem especialmente de São Paulo para mostrar todos os detalhes desta linda bolsa, já com os lançamentos e todas as novidades da Cris Magia. Já a Cris vai comentar um pouco desses produtos dela, né? E aí eu pergunto, Patrícia, as meninas vão se sentir mais lindas ainda para esse verão, né? Talvez mais lindas, mas muito mais confortáveis, né? Podendo carregar os acessórios, podendo carregar produtos necessários que a gente tem para passar o verão. Água, filtro, todas aquelas coisinhas que a gente precisa ter na mão enquanto no verão. Enquanto a gente tá, ou vai para um restaurante, ou foi dar a caminhada na praia, aquele materialzinho que a gente precisa básico, que eu acho que é um monte. Tudo nela, né? Tudo arrumadinho. E aí, né, Cris, agradecer a Cris que fez o convite pra gente vir nesse espaço lindo, né? Recebeu a gente muito bem, toda a nossa equipe, para os nossos programas de especial verão, com esse lindo visual. E claro, para comentar um pouco também, né, Cris, dos seus lançamentos, dos seus tecidos para 2016. Com certeza, foi um prazer estar recebendo a equipe toda aqui essa semana. Está sendo uma semana muito feliz, de muita confraternização. E estamos aqui já 2016 com lançamentos, todos agora a partir de janeiro já disponível para as lojas. Brincando um pouco com o sorvete do verão na bolsa que a Patrícia vai ensinar, com as borboletas, várias novidades. Ó, e o gostoso é isso, viu, gente? É o barulho da onda aqui na minha esquerda, os passarinhos na direita, tudo aqui nesse clima agradável de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Ó, a Patrícia vai começar a aula dela, não esquecendo que depois todas as medidas da bolsa ficarão disponíveis lá no nosso site, no atelinatv.com.br. Quero todo mundo fazendo essa bolsa que está muito bonita. Ela não só é bonita, como ela é uma bolsa bastante prática. Eu procurei o grande facilitador da bolsa, uma peça simples. Para quem faz pet, eu vou falar, as meninas conseguirão executar com muita precisão e com muita rapidez. Eu vou passar para vocês aquilo que nós necessitamos de material, ok? Então, para frente da bolsa, eu escolhi o tecido de sorvete. Eu tenho 32 por 31 neste retângulo. Sempre eu darei primeiro a medida lateral, que é a parte maior do meu trabalho. Duas laterais, 32,5 por 19,5. Esse tecido também faz parte do mesmo composê. Olha aqui que bonito. Eu escolhi esse tecido de cerejinha, que é a cereja do sorvete, e ele tem de altura, é um bolso, 21 por 31,5. Nós faremos um recorte aqui nesse bolso para que nós tenhamos um efeito diferente. Aqui eu tenho o fundo, um fundo azul da mesma coleção, um retângulo de 22 por 37. Essa é a parte externa da bolsa. Agora nós vamos para a parte interna da bolsa. A parte interna da bolsa eu tenho aqui, ó. O nosso mesmo retângulo de 22 por 37, eu já recortei. Vocês terão esse molde disponível no site para vocês, tá bem? Eu já recortei e, muito importante, já fiz os meus 4 picos no meu fundo. Essa é a parte superior do meu acabamento, que eu fiz, a minha ligação foi a parte superior do forro com o fundo da minha bolsa. E a parte interna do meu forro, que também mede 27,5 por 97,5. Isso quer dizer o quê? Que eu já estou com a parte circular inteira da bolsa fechada quando eu executo essa etapa. O fechamento dessa bolsa, que é a parte mais interessante dela, na verdade, eu fiz... Parece um saco, alto, né? É, ela fecha como se fosse um saco. Eu deixei aqui um cabeçote, que nós vamos estar explicando no passo a passo. Ele mede 60 por 49,5. Eu poderia ter feito isso inteiro, poderia, mas ela me dificultaria na execução, na finalização. E eu prezo muito por um bom acabamento. Então eu dividi em 2 e nós vamos unir por uma costura e abrirmos essa costura. Essa daqui é a nossa parte interna e externa. Agora nós temos o acabamento do bolso, eu escolhi vermelho para poder compor, o nosso bolso é rosa. E também escolhi as alças vermelhas, porque eu acho que os dois tons, tanto o vermelho quanto o azul, a parte mais escura, a nossa bolsa não suja tanto, ok? É uma bolsa completamente lavável. Manta acrílica que nós estaremos utilizando é a 100 R2, por conta da minha consistência. Eu gostaria que essa bolsa ficasse mais estruturadinha. E os nossos tecidos todos são 100% algodão, facilitando assim bastante. Aqui eu tenho corpo da alça,
de algodão também. Eu coloquei aqui, eu tenho 2 para que vocês vejam. É o mesmo material, só que aqui tem um preto e um branco. Claro que o preto ele tem mais tinta, eu tenho mais resistência. Eu opto sempre por aquele mais resistente quando eu quero isso. E muitas vezes eu só quero o branco, para que ele fique mais molinho, mais maleável. No nosso caso, eu fiz com o preto, ok? Também tenho para o nosso fechamento este cordão, que chama-se rabo de rato. E também eu coloquei 2 bolotinhas de cristal no final deles, que para fazer o fechamento. O material importante que nós temos que ter nessa hora é o passador de fita. O passador de fita, ele é um acessório que eu abro, seguro ele aqui, eu prendo e abaixo esse pino e eu passo com bastante facilidade na minha canaleta, ok? Esse material todo, vocês vão ter todos eles discriminados e eu vou passar explicando cada um deles. Vou começar então com as alças. Eu vou preparar tudo o que for que eu posso deixar pronto para começar. As alças, eu tenho a largura desejada vezes 4, sempre dessa forma. Não me importa se eu tenho 3,5, 4 e assim por diante. E o meu resultado é este. A largura desejada vezes 4. Eu dobro a minha tira ao meio, assim. O comprimento dela está aqui. Eu passo a ferro e vinco aqui. Coloco o corpo da minha alça, alfineto esta parte na tábua de passar. Sempre eu faço isso, me facilita bastante. Dobro, vinco com o ferro, tiro esses alfinetes, dobro, vinco a parte superior, abro, coloco ela para dentro, alfineto. Ah, eu que legal. Sempre Você vou dobra a alfinetar. volta para dar o acabamento na Exatamente. parte de baixo. E eu vou ter o quê? Todas essas larguras Vamos certinho. fazer a dobrinha de novo. Gostei dessa dica. Nunca né? tinha visto essa dica, Patrícia. É bem interessante. Ó, Então, 4 vezes a medida. Se eu 4 quero vezes de a 4 medida. centímetros a largura, 16. isso. Tá bom. 3 12. E assim por diante. sucessivamente, tá? Eu dobro ela ao meio. Vinco com o ferro. Abro. Coloco o corpo, a alma. Alfineto na tábua de passar. Aqui, na verdade não alfineto, né? Eu prendo. Segura. Venho com o ferro, venho aqui e vinco. Todo com o ferro. Tiro os alfinetes. Dobro ele para cima, ó. E venho com esta parte superior, deito e passo a ferro aqui. Vinquei novamente. Aí eu solto, abro e encaixo ela É que para você dentro. esconde ela lá embaixo, né? Exato. Que ela dá esse Ó, acabamento. tá? Perfeito, perfeito. E eu sempre vou costurar por onde? Pelo lado da alça. Eu nunca vou costurar pelo outro lado, ó. Aqui, não. Eu sempre vou costurar aqui. Se eu costuro desse lado, ela torce inteira. Isso é Não importante porque alças utiliza-se muito, Muito, muito. principalmente em diversos tamanhos de bolsas, Nossa. até aquelas necessárias, dependendo do tamanho, você faz gente uma faz a alcinha pequena. pequenininha, numa medida menor. Exatamente. Então utiliza bastante. Bastante. Muito legal Essa a sua técnica é uma sugestão. técnica muito bacana. Feito isso, outro detalhe também. Eu sempre deixo o corpo da minha alça maior do que o meu desejado. Então, eu quero que a minha alça meça 65. Eu corto o corpo com 68. Sempre, sempre, sempre. E aqui no caso, eu fiz 2 pespontos. Eu fiz um na beiradinha, nos 2 extremos. Depois eu dei mais um pezinho de máquina e coloquei por dentro. Isso nós chamamos de costura de reforço. Isso daqui nós temos como padrão calça jeans, por exemplo. Ela é toda ela pespontada dupla. São costuras de reforço. Às vezes faz aquele Resistência. X no meio para Isso. segurar bem, né? Resistência, tá bem? Aqui as nossas alças já estão prontas. Todas as nossas peças eu vou pedir a vocês que coloquem a manta acrílica, a R2. O que significa isso? A 100 R2 eu tenho resina de um lado e resina do outro lado. Isso quer dizer o quê? Que quando eu passo o ferro, ela adere e sempre ela maior. Observem aqui, sempre ela maior. Eu vou mostrar aqui para vocês como que nós fazemos o nosso quadriculado. O quadriculado, na verdade, não tem nada de especial. Apenas eu gosto sempre de mostrar a utilização da régua, tá bem? Para o ângulo desejado, né? Para o ângulo desejado. Eu quero aqui ângulo de 45 graus. Eu coloco o 45 graus onde? Na lateral do meu tecido. Ele tem um efeito de matelacê e Isso. tem um efeito também de segurar o De tecido resistência. com a manta. Perfeito. Aqui
e eu venho e risco. Eu evito sempre de começar numa quina. Essa caneta que eu estou utilizando é uma caneta que ela sai com o ferro quente e eu posso seguir de 5 em 5 centímetros. Feito isso, eu vou pedir o que para vocês? Aqui nós preparamos ela toda, nós vamos costurar. E costuramos de que maneira? Seguindo sempre uma sequência. Então vamos imaginar aqui, ó. Comecei a costurar aqui. Daqui eu venho para cá, venho aqui. Daqui eu vou seguir aqui. Daqui eu venho para cá. Até acabar todo o meu... Perfeito. Essa é a sequência ideal do Matelacê. Isso. A Patrícia já até falou várias vezes no nosso programa. Vamos segurar do Matelacê, que a bolsa tá linda. Repetindo que nós estamos no nosso especial verão 2016, diretamente aqui de Ubatuba. E, claro, conversar um pouco com a Cris, mostrar os seus tecidos, alguns desses lançamentos, né, Cris? Convidar o pessoal para visitar o site, porque eu sei que lá no seu site tem as coleções todas completas e já os lançamentos também, né? Com certeza. Estamos mostrando aqui para você um lançamento nosso agora de janeiro. Temos mais o outro da Vera, também seguindo a linha de colorir, que é a possibilidade de colorir também. Pode ser usado assim ou brincar com as cores neles também. Estamos lá no site com os códigos para os lojistas também ter acesso. Fica fácil para escolher tanto o lojista como o consumidor final. E o legal também é que a Cris Maser tem essa preocupação de ter uma estampa principal e as outras coleções coordenadas, o que facilita muito para aquelas pessoas na hora de procurar um tecido, na hora de você criar o seu próprio composê. Aqui estão algumas das coleções. Eu adoro aquele vermelho que a Patrícia já até deu aula com aquele vermelho, que é um sucesso. Não sei qual que é o nome daquela coleção linda. Aquela coleção vintage realmente é um sucesso. É um sucesso. E aquele caminho de mesa está na sala da minha casa, viu, Patrícia? Lindo. É claro que além desta coleção, nós temos diversos produtos. Visite o site crismaser.com.br para conhecer um pouco mais desses tecidos que fazem toda a diferença para você que gosta, não só do patchwork, como um artesanato de bom gosto. A Cris que vem com muitas novidades para esse ano, aguardem. Só lembrando a vocês que o nosso festival de patchwork será do dia 24 até o dia 28 de fevereiro. Vem aí a 10ª edição. Você que gosta do patchwork, vagas praticamente já encerradas, mais de 90% das vagas já estão preenchidas. Vocês terão 5 dias de muitas aulas e muitas novidades lá no Hotel Eurotour em Campos do Jordão, até porque é uma edição comemorativa. Então teremos um dia a mais de festival para vocês poderem curtir e muito. Teremos um concurso de patchwork, tudo isso do dia 24 até o dia 28 agora de fevereiro. Entre em contato sempre pelo 0 Operadora 11 3888 1308. Lembrando que temos festival de bonecas, tem viagens internacionais, sempre com o mesmo intuito, que você tenha momentos de alegria fazendo seus cursos, fazendo muito patchwork. As informações de todas as nossas viagens também estão disponíveis no nosso site ateliercomvocê.com.br. Venha viajar, se divertir, fazendo muito patchwork. Vamos voltar para a nossa aula aqui, para você que está acompanhando o nosso programa. A Patrícia veio especialmente de São Paulo, aqui para o Litoral Norte, em Ubatuba, para ensinar essa bolsa aqui para passear, para vocês colocarem muitos produtos, se divertirem, né? Sim. Bom, então nós vamos preparar todas as nossas peças com os nossos quilts. Aqui o que eu já tenho todos eles preparados e da seguinte maneira, ó. Quilto, aqui vocês estão vendo que ele tá com a caneta, eu venho com o ferro quente, essa caneta ela some. É uma mágica maravilhosa. Preparei todas as minhas peças, quiltei todas as minhas peças. O meu tecidinho, que são as minhas peças, né? Desculpa. As minhas duas partes, frente e costas, as minhas duas laterais e também eu já deixei pronto o meu fundo. Da mesma forma, ó, sempre com a manta maior. O que eu fiz aqui? No meu tecido de bolso, ele é listrado. Eu aproveitei essas listras e não precisei marcar nada. E fui quiltando aleatoriamente. Aonde eu quis. Quiltei no mesmo tom. E depois disso, eu alinhei, ó. Eu alinhei superior e inferior. Deixei aqui, ó, sobrando grande. Sempre eu tenho grande. E eu fiz uma inclinação. Daqui pra cima, eu subi 13 e aqui eu parti do ponto 0 e desci uma linha contínua. Faço uma costura de segurança bem aqui, que é uma costura reta, e vou cortar.
corto, nós obteremos o quê? Este modelo. É simples desse jeito que eu falei. Daqui para cima 13, daqui eu parto do 0, risco, passo uma costura e corto. O meu acabamento de 5,5 centímetros, eu costuro com margem de 1 centímetro. Passo a ferro, novamente como eu faço com as minhas alças. Deito, vinco, dobro e dobro. E o Dotan é um excelente aluno. Esse é um acabamento muito utilizado, porque podia já ser uma necessaire. A Patrícia utiliza muito essa dobra e dobra novamente. Exatamente. Perfeito. E aí eu obtenho o que, pessoal? Isto já pronto para eu poder estar costurando novamente. Eu vou costurar aonde? Costuro na vala. Eu alfineto e costuro na vala. O que nós obtemos? Um belíssimo do acabamento, que eu faço muita questão. A minha costura estará exatamente aonde estão esses alfinetes marcadinhos aqui pelo lado do avesso e aonde eles estão aqui na frente. Correto? Preparei isto e agora sim eu vou posicionar na parte da frente da minha bolsa. Os meus bolsos, eu deixo eles excedentes. E eu faço o quê? Encaixo ele na base aqui, alfineto e deixo a minha parte maior mesmo, a parte mais alta, eu deixo ela para fora. E eu alfineto aqui e faço o quê? Uma costura de segurança ao redor, costuro e na sequência eu já corto. E os passarinhos vieram comer a banana aqui com mamão, não sei se vocês estão mostrando, que enquanto a Patrícia costura aqui, olha que lindo! Os passarinhos estão comendo mamão aqui, mamão, banana, a gente tem que mostrar porque é a nossa natureza. E aqui. É muito bonito. E o lugar é muito incrível. Eles agradeceram os professores terem vindo, mas somos nós quem agradecemos. Uma vista dessa, um ambiente desse, não dia tem muito como. gostoso, Nossa, né? Com a natureza. Fico feliz que estão gostando. Nossa, muito. Ó, para aqueles que estão ligando agora a televisão, todas as medidas depois ficarão disponíveis, né? Até porque, olha lá os passarinhos ali, até é muito lindo. Todas as medidas depois ficarão disponíveis no nosso site ateliernatv.com.br. Isso. Aqui eu montei o corpo da bolsa. O que significa montar o corpo da bolsa? Então eu preparei a parte da frente com o meu bolso, a parte das costas com o meu bolso, as duas laterais. Eu trabalho isso de que maneira? Abrindo essas costuras. Por que eu abro essas costuras? Porque elas são costuras muito espessas. Como se fosse uma tira grande. Como uma tira grande, ó. E agora eu venho e vou fechar ela aqui, ó. Costura aqui, de novo, novamente, um pezinho de máquina. Eu tenho a minha peça aqui, ó, que eu quiltei do tecido de fundo, e eu venho na parte de trás e risco com o molde que vocês têm disponível, marco os meus 4 pontos. Esses 4 pontos, eles são muito importantes. O tempo todo nós vamos estar falando disso. E eu marco eles aqui assim, ó, com um Vzinho. Tá? Muita atenção para não fazer um picote muito grande. Para não ficar desigual o fundo da bolsa proporcional a toda essa tira, né? Que ela fez. Feito isso, eu vou preparar aqui, eu fechei a minha tira. E eu vou preparar o quê? Vou colocar as minhas alças. A distância entre uma alça e outra, ela é de 14 a 16 centímetros. 14 centímetros é a minha medida favorita, é o meu melhor resultado, tá bem? Coloco aqui a minha alça, de um lado e de outro, coloco o fundo. O que eu faço? Aquela metade que eu falei para vocês, alfineto com a metade da bolsa. Já tenho a metade da frente, a metade das costas, a metade de um lado, a metade do outro lado. Sempre eu tomo esse cuidado. Alfineto e encaixo. E costuro de que maneira? Nesta posição. A parte plana, sempre eu apoio na parte da máquina. Sempre assim. Ok? Feito isso, daqui eu reservo. Agora sim, nós vamos para a nossa parte do forro. A parte do forro, ela é uma parte simples e igual à outra. Fecho, abro a costura. As medidas são as mesmas da frente? A largura sim, a altura não. A altura não, porque o saco vai ser maior, né? A altura nós já colocamos ela do outro lado. Alfineto aqui no meio, bonitinho. Alfineto a volta dele toda. Sempre trabalho a cada 1/4 de medida. Sempre. Vocês vão observar que é muito simples de trabalhar com 1/4 de medida. Alfineto. E vou fazer agora sim a parte do meu fecho, que ela mede 60 de altura por 49,5.
Costuro as duas laterais, abro essa costura, passo a ferro, dobro ao meio e marco. De cima para baixo, olha, eu só dobrei ela aqui ao meio, ó. De cima para baixo, 5, de cima para baixo, 7. Traço com a caneta, costuro, costuro. Passo uma costura de segurança embaixo, divido essa peça em 4 partes. Então, eu tenho um lado, outro lado, mas aqui eu dou um pique. E vou encaixar aonde? Exatamente aqui, ó. Aonde eu já tenho tudo isso daqui marcado. Uma dentro dela. Uma dentro dela. Coloco aqui e eu já venho com o meu acabamento que eu tenho que fechar, que mede 97,5 por 6,5. Eu fecho e encaixo. Quando eu faço isso, Dotão, o que acontece? Eu já tenho toda a minha parte já montada. Montei aqui e agora sim eu vou pegar esta parte e vou encaixar dentro dessa. O meu forro tá todinho montado aqui. Direito com direito. Alfineto a boca dela todinha e costuro. E vou virar essa bolsa por onde? Nesta parte aqui. Eu não deixo aberto. Ó, verifique que ela está fechada. A parte do forro. Eu vou abrir aqui. Vou virar toda a bolsa. Por que eu não deixo isso aqui aberto? Porque ele normalmente ele tensiona e ele estica. Tá bem? Agora, eu já virei a bolsa toda. Temos que ter imaginação aqui neste momento. E olha que interessante que eu fiz. Eu fiz um lado do meu fecho, eu fiz listrado de azul, o outro lado que bacana. eu fiz de rosa. Durante a Por quê? semana é uma coisa, no final de semana é outra. Porque na hora em que nós fechamos, eu vou ter duas cores de fecho. E eu vou fazer o quê? Nesta lateral, aonde eu consigo mostrar bem. Aqui, eu vou abrir e com este passador de fita, eu vou passar de um lado e vou passar do outro lado, para que eu possa fazer aquele fecho de puxar. E aí eu vou ter a minha sacola pronta, bem acabada, muito resistente. Na boca dela, por favor, passem uma costura, um pesponto. Vocês terão mega sucesso na execução da peça. Ela é bastante explicada, ela é simples, mas nesse passo a passo eu tenho certeza que elas conseguirão. O que eu gosto muito, né, das aulas da Patrícia é que se você não quiser executar essa bolsa, né, isso é muito de gosto de cada um, com certeza, muito das dicas que ela trouxe, sim, com seja certeza. da alça ou dessa virada que dá esse acabamento, são úteis e muito úteis para o dia a dia. Tenho certeza vocês aproveitam muito sempre as dicas dela. Daqui a pouco eu vou mostrar mais peças que ela trouxe aqui. Só lembrando a vocês que...